Nesta aula, nós queremos frisar sobre as epístolas ou cartas apostólicas. Nós temos as cartas paulinas, são as cartas escritas por Paulo, algumas específicas direcionadas a pessoas individualmente e outras escritas a igrejas determinadas. Vejam, essas cartas, sendo as individuais e as plurais ou a igrejas específicas, são cartas que ultrapassaram o seu tempo e, para quem foram direcionadas, serviram de base doutrinária para a igreja do Senhor Jesus até os dias atuais. Nós encontramos nessas cartas razões e conteúdo claro, e podemos dizer que elas fazem parte do cânon sagrado, porque contém verdades escriturísticas e nelas nós encontramos a verdadeira palavra de Deus. Temos também as cartas escritas por Pedro. Pedro, diferente de Paulo, não escreveu tantas cartas, mas a sua contribuição para o cânon do Novo Testamento foi muito importante. As cartas petrinas nos trazem ensinamentos relacionados à ética, moral, à família, dentre outros. Temos epístolas de Tiago, epístolas de Judas, que também trouxeram a sua contribuição, tanto no cunho histórico, como no cunho doutrinário, na parte dos ensinamentos para a igreja do Senhor Jesus. Temos as epístolas aos Hebreus, que alguns citam Paulo como escritor. Porém, há aí uma divergência e a maioria dos eruditos trabalham com a ideia de um autor desconhecido para a epístola aos Hebreus. Dentro das epístolas apostólicas, temos ainda as epístolas escritas por João, o apóstolo do amor. Sua contribuição, os seus ensinamentos são maravilhosos. É um escrito simples, com um cunho sempre amoroso, tá? E um perfil de ensino muito agradável. Não é exageradamente exortador, mas sempre num tom conciliador, num tom amoroso. Bom, nessa aula nós queremos encerrar a disciplina Novo Testamento falando sobre o livro de Apocalipse. Lembra que eu disse lá no início que Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento? Isso mesmo, é verdade. É o único livro profético do Novo Testamento. Apocalipse encerra o cânon sagrado do Novo Testamento e também a história do Novo Testamento. Independente da questão se foi ou não o último livro a ser escrito, é final do pensamento do Novo Testamento, pois encerra a expectativa de uma igreja que havia sido lançada no mundo como uma instituição e que guardava ansiosamente a sua missão e a prática da sua fé. O título e assunto desse livro fala da revelação de Jesus Cristo para a humanidade. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. João, apóstolo do amor, viu? Não é João Batista. Versículo 2 diz assim: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Apocalipse é o único, por muitas razões, é o único livro no Novo Testamento inteiramente dedicado a profecias. E isso é maravilhoso. Veja, Apocalipse situa na classe de literatura apocalíptica. O que quer dizer isso? Quer dizer que, geralmente, descreve assuntos apocalípticos, catástrofes, acontecimentos surpreendentes, né? Relata muita destruição, muitos acontecimentos tenebrosos, né? Acontecimentos de meter medo nos desavisados e naqueles que não creem na palavra de Deus. Bom,
Razões que caracterizam ou por que esse livro foi escrito. Primeiro, por intenso desespero com respeito às circunstâncias contemporâneas e por uma esperança igualmente intensa na intervenção divina no futuro. Ora, a igreja da época de João era uma igreja perseguida. João, o apóstolo do amor, quando escreve Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos, né? E em razão da perseguição que a igreja atravessava naquele momento. Então, diante da intensa perseguição e do sofrimento da igreja, surge uma profecia, surge um livro profético que traz esperança e que traz uma mensagem divina, uma mensagem de intervenção divina para o bem da igreja, para a bênção daqueles que seguiam ao Senhor Jesus. A segunda razão é pelo emprego da linguagem simbólica nos sonhos e nas visões. Ora, é um livro cheio de linguagem simbólica, cheio de linguagens figurativas, ok? Porém, com uma verdade literal. Como é que a gente pode explicar isso? Ora, a linguagem usada, ela é simbólica, mas a verdade comunicada é uma verdade literal. Quando eu uso a palavra verdade aqui, eu quero dizer o seguinte: os temas tratados são literais, são verdadeiros, porém, são comunicados de forma simbólica. O terceiro ponto a considerar era pela introdução de potestades celestes e demoníacas como mensageiros e agentes no progresso do propósito de Deus. Então, veja aqui que no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, é a primeira vez que aparece, propriamente dito, os personagens do mal, né, no propósito de juízo de Deus sobre aqueles que desobedecem à vontade de Deus sobre a terra. Então veja aqui que a nominação de anjos do mal. No livro de Apocalipse nós temos as interpretações, sejam elas da escola preteristas, que afirmam que o simbolismo do Apocalipse se relaciona unicamente com os acontecimentos da época em que foi escrito. Nós temos a escola idealista, considera o Apocalipse unicamente um quadro simbólico da luta constante entre o bem e o mal. Essa escola idealista não acredita na realidade dos fatos descritos ali no livro de Apocalipse. Temos a escola histórica, a escola histórica trabalha com a ideia de que a forma simbólica, né, esboçada ali, trata do curso da história da igreja, desde o dia de Pentecostes até o advento de Cristo. E temos a escola futurística, que trata que os primeiros 3 capítulos de Apocalipse se aplicam no tempo em que as 7 igrejas da Ásia, né, representam a história da igreja. Temos ainda a escola futurística, que trata os temas de Apocalipse como temas que acontecerão no futuro. Rapto da igreja, grande tribulação, 7 anos, né, de tribulação, reino milenial e por aí em diante. A seguir, no livro de Apocalipse ainda, nós temos as teorias mileniais. Essas teorias mileniais, elas tratam de um ponto crucial da interpretação que gira em torno do problema se os 1000 anos devem ser considerados como literais ou simbólicos, e se precedem ou se seguem a segunda vinda de Cristo. A teoria pós-milenial considera os 1000 anos como simbolizando provavelmente um longo período em que precederá a vinda de Cristo. No começo desse período, o triunfo do Evangelho sobre as nações inaugurará um reino de paz que durará até Cristo voltar para julgamento final, né, dos povos. A teoria milenial mantém que o milênio não existe como um período literal, considerado ou que representa possivelmente um estado intermediário
dos mortos. Cristo pode voltar em qualquer momento, julgando então o mundo e introduzindo esse estado final. Segundo já a teoria pré-milenial, Cristo voltará pessoalmente para iniciar o seu reinado, os justos serão ressuscitados, reinando somente com ele na terra durante 1000 anos, subsequentemente o seu reino. Haverá uma rebelião final imediatamente reprimida e os ímpios serão julgados, começando o estado eterno. Ora, data e lugar da escrita de Apocalipse. O local, ilha de Patmos. João tinha sido banido, preso na ilha de Patmos. Então nós temos na ilha de Patmos o local aonde o livro de Apocalipse foi escrito. E a data provável no ano de 85 a 86 após o nascimento de Jesus Cristo. Propósito deste livro, ou propósito em que o livro de Apocalipse foi escrito. O motivo que provocou a escrita deste livro foi uma grande perseguição tão severa que os cristãos primitivos só poderiam pensar que viviam nos dias imediatamente anteriores à parúcia, ou o segundo advento de Cristo. O outro propósito imediato da composição desse livro foi o de contrabalançar o temor e o desespero que naturalmente tomou conta da igreja cristã, o que talvez conduzisse a alguns se apostatarem da fé. Em outras palavras, o livro serviu para motivar os cristãos a terem esperança na volta do Senhor Jesus e nas bênçãos advindas desta volta ou do encontro com Cristo para aqueles que morreriam em Cristo, morreriam na fé em Jesus Cristo. Bom, senhores, maiores detalhes para você se aprofundar mais, conhecer um pouco mais sobre o Novo Testamento, eu te aconselho a ler o livro que trata do Novo Testamento, essa disciplina muito interessante. Você vai poder se aprofundar, você vai poder pesquisar, ler as referências e ao final dessa disciplina você poderá estar fazendo a sua avaliação no site. O resultado sai na mesma hora, ao final da avaliação no site, o resultado sai na hora e a avaliação ela é por múltipla escolha. Muito interessante. No final já sai o resultado. E lá no site mesmo, você pode ver todas as notas das disciplinas já realizadas. Você termina a sua disciplina, faz a sua avaliação e você encontra no próprio site as notas das disciplinas que você já realizou. Você já fez as avaliações, você tem lá no site todas as notas para você acompanhar a sua vida acadêmica. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Que Deus fique com você, com a sua família e abençoe também a sua igreja.